Olá, eu sou Geraldo Martins. Estava lembrando aqui da minha infância, de um momento muito bacana aos 6 anos de idade, quando no bairro que eu morava em Ribeirão Preto, que é o Jardim Paulista, a molecada brincava lá de autorama. Não sei se você já brincou de autorama, mas é muito bacana isso. Só que tinha um detalhe pequeno ali, muito pequeno detalhe, eu não tinha o tal do autorama. Só que eu olhei ali em volta, tinham 25 moleques que tinham o tal do autorama. O que eu fiz? Fui lá no boteco da esquina, chamado de venda na época, e comprei umas guloseimas e criei o primeiro campeonato de autorama ali do nosso pessoal ali da rua, da molecada. Só que esse campeonato só podia durar 1h30, que era o tempo da minha mãe voltar, senão ela ia pegar a gente lá. Só que o que foi bacana? Eu consegui juntar, imagina, 25 moleques criando uma pista de autorama gigante, uma coisa assim, escala industrial. Imagina, para uma criança de 6 anos estava tudo certo, eu achava que era um monstro, né? Em vez de 1h30, durou quase que uma semana, foi muito bacana. Aí teve premiação, teve um monte de coisa. As mães viram que não tinha jeito mesmo, então terminaram contribuindo. Por que eu estou falando esse momento da minha infância, né? Eu creio que daí vem todo esse espírito de liderança, esse espírito de gostar de gente, de juntar pessoas. E hoje eu venho aqui para falar com vocês da minha possibilidade de carreira. É exatamente por que contratar Geraldo Martins para a sua empresa. Eu tive uma experiência muito bacana de carreira aí, que eu passei por pequenas empresas, pequenas que eu digo pequenas mesmo, lá de 10 colaboradores até grandes multinacionais, como é o caso da Whirlpool, né, que é dona da Brastemp e da Consul, que eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 40 mil colaboradores. Em todos esses momentos da minha carreira, o mais importante de tudo foi juntar gente para alcançar algum objetivo. E aí eu me recordo muitas vezes aí do tal do autorama, né? E é muito bacana isso. Bom, durante a minha carreira eu passei por algumas empresas muito bacanas, com profissionais extremamente diferenciados. Eu tive a oportunidade de participar e ser líder de alguns projetos assim fantásticos. Um deles é o Lean Manufacturing e o Lean Office. O que é o tal do Lean Manufacturing, né? A produção enxuta, como a Toyota faz. Trouxe diretamente do Japão para a Brastemp aqui no Brasil, que era a Brastemp Consul, que o dono era a Whirlpool. Depois, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de implantar o SAP, né? O tal do SAP, que é um sistema muito bacana alemão, em grandes organizações para suprir necessidades estruturais. Então, minha carreira foi baseada em redução de custos, aumento de produtividade e muito mais do que isso, o processo de inovação. Isso lá no comecinho da minha carreira eu já trabalhava com innovation, exatamente. Então isso é muito bacana. Com o passar dos anos, e aí conhecendo um pouco mais de mercado, trabalhando em usinas de açúcar e álcool, passei também por empresas de comércio, trabalhei na Cigna Corporation, que é uma empresa que compra e vende hospitais e vende planos de saúde. É muito bacana isso daí, porque vai criando um conhecimento de trabalhar com pessoas, motivação, de fazer a diferença, de bater metas e principalmente aí eu trago uma novidade, né? Nesses últimos 4 anos eu tenho atuado fortemente com todas as metodologias do Vale do Silício, exatamente. Porque as empresas que elas estão, que você vê hoje no mercado aí, daqui 5 anos, metade delas não existirão mais da forma que elas estão hoje. Não quer dizer que ela vai fechar a porta, não é isso, mas ela estará totalmente renovada. Eu tive por que eu falo Vale do Silício? Eu tenho hoje a grande oportunidade de ser co-diretor do Founder Institute. O Founder Institute, para quem não conhece, nós estamos aí em 200 cidades, 60 países, é muito bacana. Já tem 10 anos no mercado e tem uma estruturação que é o quê? Olhou-se o que se faz de melhor no Vale do Silício, que as empresas dão certo, os famosos unicórnios, sabe aquela história? Uma empresa vendida por $1 bilhão em menos de 5 anos, exatamente isso que a gente faz, nós preparamos as pessoas. Então o que acontece? Tudo isso virou uma metodologia que se transformou em 14 semanas, do qual eu comecei como mentor e hoje eu sou o diretor aqui do capítulo de Ribeirão Preto. Qual que é uma grande vantagem de eu ter esse conhecimento do passado? O que é o conhecimento do passado que eu falo? Não quer dizer que está desatualizado, claro que não, mas eu sei muito mais o que não fazer. E aí, com toda a parte de inovação, eu sei o que fazer no futuro. Hoje, o profissional que nós tínhamos
não tem mais lugar. Então você tem que mudar constantemente, se atualizar. E eu tenho essa grande capacidade de unir essas pessoas para fazer isso. Claro que aí entra com metodologias internacionais. Eu fui responsável por talent pools mundiais aí, de altos executivos também. Tive a oportunidade de estar na direção de uma grande usina aí também do mercado de açúcar e álcool, né? Então isso é muito bacana porque me deu a experiência em mercados completamente diferentes. Um grande diferencial que é essa ligação das pessoas, a relação interpessoal é importantíssima, mas tem uma coisa que dentro da inovação e do futuro da humanidade que é essencial, é você conseguir reaprender constantemente. Então essa é uma característica minha que faz uma grande diferença. O meu pensamento ele é estratégico, tá? Então eu consigo olhar coisas que as pessoas normalmente não olham, coisas que são coisas para serem mantidas as grandes empresas e as outras que vão continuar, vão ter a perpetuidade da empresa. Isso é muito bacana, porque eu consigo não fazer isso sozinho. Quando eu falo o eu é muito importante, mas quando eu falo que hoje, se você olhar nos meus programas de trainees que eu gerenciei, que eu comandei, são inúmeros diretores e presidentes de empresas que vieram desse programa de trainee. Então, isso faz uma diferença enorme. É você pegar alguém com início de carreira e acompanhar toda essa carreira dele e fazer com que ele evolua. O outro lado da moeda é o seguinte, e as pessoas com mais de 50 anos, elas estão fora do mercado de forma alguma. Essa habilidade eu tenho de conseguir extrair das pessoas o seu melhor, a sua experiência, que muitas vezes podia ter sido deixada de lado. Eu não sei você, né? Mas em várias empresas que eu trabalhei, apesar de ser boas empresas, quanto dinheiro nós desperdiçamos em treinamentos. Porque o que é um desperdício? Desperdício é quando você não utiliza por um longo tempo esse investimento. Então, assim, eu consigo unificar as pessoas mais jovens com as pessoas mais maduras e mais experientes. Então, essa estratégia faz um grande diferencial para mim. Hoje, eu procuro aí uma posição executiva, tá? Então, como eu já atuei na área comercial fortemente, na área de recursos humanos estratégicos e também na área financeira, eu entendo que eu estou pronto para fazer uma mesclagem de tudo isso e assumir a direção de uma organização. Eu tenho uma grande vantagem de ter participado de vários programas de Job Rotation, então passei por áreas desde fábrica, que é exatamente a parte de produção, inclusive entrando aí pela área financeira, área comercial. Então, unificando todas essas áreas assim, eu tenho essa grande flexibilidade de poder fazer aonde a organização necessita. Então, unificando o meu conhecimento aí adquirido durante 25 anos de carreira, com essa pegada de inovação constante, com os eventos que eu promovo constantemente. O que são esses eventos? Eventos de grande conteúdo. Então eu tenho pessoas do mundo inteiro, do Vale do Silício, de Israel, da China, que participam desses eventos nos quais eu lidero esses eventos. Por que eu lidero um evento desse? Obviamente que dá um trabalho imenso, só que me traz conhecimento constante, me traz proximidade com o mercado extraordinário. Quando eu falo de pessoas, eu tenho que me remeter também à família. Então, assim, de verdade, hoje eu sou um cara família. Eu já errei na vida? Claro que eu já errei na vida. Você acha que voltando lá na minha infância, que aquela história da pista de Autorama deu tudo certo? Claro que não. A gente montou algumas coisas ali, montou uma pista, montou outra, teve hora que deu tudo errado lá. E nós ficamos uma semana. Então, assim, tanto família como negócios, né? Então essa visão geral como profissional, eu aprendi muito. No Vale do Silício se fala muito assim, que se você falhou, você teve um grande sucesso, você não teve fracasso. Isso é muito bacana, isso faz um diferencial grande. Então todas as minhas falhas, todos os meus erros, porque a gente não vive só de sucessos, né? Então uma pessoa que vive só de sucesso, ela só está se enganando. Hoje eu atinjo uma maturidade, tanto profissional como pessoal, que me garante ser um bom profissional e garante à sua empresa que você pode me contratar para fazer a grande diferença na sua organização, cuidando tanto das pessoas que já estão como das que vão chegar e o objetivo, inclusive, de mudar a sua forma de fazer negócio, trazendo novas tecnologias do Vale do Silício, aliada, obviamente, às coisas tradicionais. Então eu consigo unificar tradição com inovação para melhores resultados. Bom, gente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar me ouvindo, obrigado realmente, vamos caminhar junto aí, eu aguardo aí o seu contato, tá bom? Vai ficar aqui embaixo todos os números aí, meu telefone, as minhas redes sociais também.
o LinkedIn meu, que é bacana, e conte comigo aí para fazer conexões. Essa é a palavra que resume toda a minha vida pessoal e profissional, conexões. Muito obrigado.